TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, quinta-feira, pré-sexta, hein, Roberto? Pré-sexta. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste de Petrópolis, das cidades do interior do estado, do Rio de Janeiro. Mande sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de matéria para os nossos canais de comunicação. Nosso e-mail vai aparecer aí na sua tela e também nosso WhatsApp, tvcorreiodamanhã@gmail.com, e também o WhatsApp DDD 24 99323 4567, super fácil. Isso aí, beleza. Né? E hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp, sim, né? Mande sua denúncia, como está o seu bairro, como está a sua cidade, manda pra gente. E tem as novidades também, tem as nossas redes sociais lá, ó, Facebook, Instagram e YouTube, não esquece aí de acessar e nos ver ao vivo, né? Pode participar com a gente também, comentar lá, fiquem à vontade. E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu com céu totalmente azul, azul, azul. Temos imagens de hoje de manhã? Fizemos imagens hoje de manhã, bem cedinho, da nossa sede em Petrópolis. Você vê aí as imagens feitas hoje cedo. Estava amanhecendo, né? E agora o céu está azulzinho, azulzinho. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 28 de abril. Indústria do Rio abre mais de 18 mil vagas de trabalho em 2021. Banco Mundial prevê pior choque de preços em 50 anos. ST Microelectronics diz que demanda de chips excederá a capacidade do grupo em 2022. Pedras e entulhos continuam sendo retirados de Petrópolis após tragédia de fevereiro. A PPO realiza a campanha Pix Day para arrecadar doações. Casa Petrópolis retoma a agenda de eventos. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal, né, o Correio da Manhã, nossa edição imprensa. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você vê todas as notícias que já foram aí na semana e ainda o que vai vir aí, né? Você dá uma olhada lá, se cadastra para receber a nossa versão digital. Vamos aos destaques da primeira página. Pivô dos escândalos dos respiradores é escalado para cuidar da campanha de Lula. Esse é o destaque do editorial, que é a opinião do jornal Correio da Manhã, e também destaque da página 2 e página 8. E ainda, Covid-19. A Anvisa aprova alteração da validade de vacinas Pfizer e BioNTech. Com a decisão da agência, o prazo foi ampliado e passou de 9 para 12 meses. Vemos também PMs começam a usar câmeras portáteis no Rio a partir de maio. Destaque da página 8. Lá na página 5, Economia, IPCA 15 fecha abril em alta de 1,73%, a maior em 27 anos. Aprovada MP com piso permanente de R$ 400 para Auxílio Brasil. Destaque da nossa página 4. Na página 8, como já dissemos, PF deflagra operação contra prefeituras do Maranhão. É o destaque lá da nosso especial. Na página 5, Antônio Queiroz é reeleito na FEComércio. E ainda os destaques do esporte e do segundo caderno. Vamos à nossa página de opinião com a leitura do nosso editorial, lido por Nana Grassi. Pivô de escândalo vai cuidar da campanha de Lula. Na mesma semana que a Polícia Federal faz uma grande operação para apurar a máfia dos respiradores, que transformou o consórcio Nordeste, formado pelos 9 governadores de oposição do Nordeste, no maior balcão de negócios, envolvendo o sumiço de 48 milhões de reais, um dos protagonistas deste escândalo assume um protagonismo na campanha de reeleição do presidente Lula. Edinho Silva, ex-ministro da SECOM do governo Dilma e prefeito de Araraquara, está
sendo apontado como coordenador de campanha presidencial do PT. Ele é o candidato para cuidar do marketing de Lula, no exato momento que a operação da Polícia Federal apura a fraude na compra de 300 respiradores fantasmas por uma empresa que importava derivados de maconha, realizada de forma conjunta por 9 governadores antibolsonaristas e que, por isso, foram excluídos pela CPI da pandemia no Senado. O negócio foi articulado no gabinete de Bruno Dauster, chefe da Casa Civil do governador Rui Costa, uma das estrelas do petismo nordestino. Os 48 milhões de reais foram pagos a uma empresa de capital social de 100 mil reais, com antecipação e sem assinatura do contrato. Dinheiro na veia. Só que não havia respiradores chineses. Parte do dinheiro foi gasto em propinas. É neste ponto que aparece Edinho Silva, junto com o pseudo-empresário de Araraquara, tenta fabricar os respiradores na cidade. Uma engenharia que aumentava a margem de lucro da gangue, já que o respirador do ex-ministro petista sairia por uma fração do importado. Esta fórmula mágica não deu certo, colapsando não só esta compra de 48 milhões de reais, mas as outras que já estavam sendo feitas. Tudo em nome dos 9 governadores do PT, PSB e PCdoB. Um golpe escondido pela mídia para favorecer a trupe antibolsonarista. Edinho Silva foi indiciado pela CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a única operação oficial deste escândalo. O Correio da Manhã foi o único jornal nacional a denunciar esta negociata e a relação do ex-ministro petista Edinho Silva com a Hempcare. Nada mais apropriado para a campanha petista escalar um dos engenheiros deste escândalo para cuidar da eleição do seu candidato a presidente. Tem toda a lógica. E olha só, lá na nossa página 2 ainda tem um segundo editorial, Segurança Pública em primeiro lugar no Rio. Esse você confere acessando o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Nós vamos agora à página 3, aos destaques da coluna do Magna Vita. Exatamente, a primeira nota da coluna do Cláudio Magna Vita, emergência. Como médico, o doutor Luizinho não entende, mas como um servidor público, pode ser contra instalar na sua região uma ambulância do SAMU para pronto atendimento da população. Quem não quer ser atendido rápido? Olha só. E na foto hoje em destaque ali da coluna, uma foto até bem bacana ali, ó, a Igreja do Rio de Janeiro celebra os 25 anos de ordenação episcopal de Dom Orani Tempesta, cardeal arcebispo. Representando o governo do estado, Igor Marques afirmou: "Lembro-me quando me acolheu ainda estagiário de jornalismo e depois em todas as fases da minha vida profissional, como agora, à frente da comunicação do governo do Rio. Lembranças sem fim da JMG, de seu cardinalato em Roma e do dia em que fui investido ministro da Eucaristia por suas mãos." A foto é da solenidade de ontem na Catedral Metropolitana, onde Igor teve a missão de representar o governador Cláudio Castro. Vamos dar continuidade, então, à próxima nota na coluna do Cláudio Magna Vita, almoço adiado. O governador Cláudio Castro retornou à agenda em Piraí, que tinha sido interrompida com a catástrofe de Petrópolis. Um evento privado que está sendo aguardado na cidade acabou sendo novamente adiado. O ex-governador Pezão teve compromisso no Rio e não pôde fazer o almoço que ofereceria a Castro na sua residência. E olha, ficou no 15. O Pezão está com o pé no Progressistas, mas continua afiliado ao MDB. Se conseguir concorrer a deputado, será pelo 15. Pessoas próximas afirmam que ele terá mais voto que Léo Pisciani. Questionado por amigos sobre a candidatura, Pezão respondeu de forma lacônica: "Isso é coisa dos inimigos." E continua clima harmônico. O café da manhã, na quarta-feira, dia 27, reuniu o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro. Na mesa, um grande investimento turístico do grupo gaúcho do Snowlang, de Gramado, e da Rio Star, a roda gigante, na região portuária. Com sede em São Paulo, a participação de fundos de investimento, o grupo compete diretamente com o Cataratas, que opera o Aqua Rio, Zoológico e o Terminal das Paineiras.
Após o evento de trabalho, o prefeito e o governador tiveram reunião fechada. E ainda, Ceciliano Turbinado. Em poucos dias, as redes sociais do deputado André Ceciliano deram um salto, melhorando muito e ganhando adeptos. Ceciliano escalou uma nova equipe para cuidar do universo cyber. Entre os nomes escalados está Daniel Pereira, ex-subsecretário de comunicação da gestão Marcelo Crivella. Pereira tem outra afinidade com o André, compositor musical premiado. O presidente da Alerj é apaixonado por música e amigos de grandes nomes deste setor cultural. A turma de Rony Aguiar, outra maldade de Rony Aguiar, o vice-rei do Pinheirão e agora da Sapucaí, é ordenar que as vans que atendem ao governo do estado façam um percurso mais longo e que entrem de ré no sambódromo para deixar os seus convidados. Já os convidados do prefeito fazem um roteiro original para dentro da própria Sapucaí. Muitos comentam na própria prefeitura que a raiva do rapaz foi potencializada com o fracasso de ocupar o Lagum, que estava loteado por seus ex-sócios. Aguiar já prepara o seu time para assumir a subsecretaria de eventos da cidade, misturando de forma escancarada o público e privado neste setor. A Justiça respaldou as decisões de tirar o Estado e este grupo ligado à Prefeitura. Olha só, tem um destaque do Pinga Fogo rapidinho. Ficou ruim. O setor do turismo petropolitano, estarrecido com a decisão do prefeito Rubens Bom Tempo de empurrar a Bauerfest para 26 de agosto a 11 de setembro, a hotelaria não aguenta mais prejuízo. A nova data mata o feriado de 7 de setembro, já uma tradicional data de faturamento. Só que este ano será o bicentenário da independência e pega em cheio o Rock em Rio. Então, tá aí. Vamos aos destaques agora, então, da página de política. Arthur Maia na CCJ. Comissões permanentes da Câmara elegem presidentes. A Câmara dos Deputados chegou nesta quarta-feira. A Câmara dos Deputados elegeu nesta quarta-feira os presidentes da maioria de suas 25 comissões permanentes. Por causa do período de janela partidária, época em que, de olho nas eleições, muitos parlamentares trocaram de partido neste ano. A escolha está sendo feita com atraso quase no final de abril. Outro destaque da editoria de política: Câmara aprova piso permanente de R$ 400 para o Auxílio Brasil. O texto torna esse piso permanente. Agora a matéria segue para análise do Senado. E agora vamos ao nacional. Pfizer com validade ampliada. Anvisa aprovou a mudança de 9 para 12 meses nesta quarta-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta quarta-feira a ampliação para 12 meses do período de validade de todos os lotes da vacina contra a Covid-19, a Pfizer, nas apresentações adulto e pediátrica, já importados e distribuídos pelo Ministério da Saúde. Outro destaque importante para quem viaja é a retomada da gratuidade no despacho das bagagens. Então, a Câmara dos Deputados aprovou a retomada do despacho gratuito de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A mudança faz parte de uma medida provisória que reformula a legislação do setor aéreo. A matéria segue também para o Senado. E agora economia, o destaque de economia. Antônio Florencio de Queiroz Júnior é reeleito. Empresário continua no comando da FEComércio RJ. O empresário Antônio Florencio de Queiroz Júnior foi reeleito nessa quarta para mais 4 anos à frente da FEComércio RJ. Vai até 2026 seu mandato, de 2022 a 2026. A chapa vencedora reúne os seguintes vice-presidentes: José Eziomar Gomes da Silva, Cicomércio de Angra dos Reis; Júlio César Rezende de Freitas, Cicomércio de Três Rios; Esther Gomes Gonçalves, Simbel RJ; Napoleão Pereira Veloso, Sindigêneros RJ; Charpel
Taiwan Rodrigues, Cindy Lojas Niterói e Pedro José Maria Fernandes Voan, Secov Rio. Então, tá aí todos os nomes na reportagem eleitos pela chapa para FEComércio RJ. Vamos agora aos destaques da página do Rio de Janeiro. PMs com câmeras já em maio. Agentes de parte dos batalhões das zonas Norte e Sul vão debutar o equipamento. A partir de 16 de maio, policiais militares de 10 batalhões operacionais estarão atuando com as câmeras corporais em seus uniformes, para dar escala ao uso dessa tecnologia em todo o território estadual. É isso aí. Lembrando a você que temos lá ainda também os destaques do esporte, do internacional. Tem a nossa página 8 em especial lá, falando lá da questão dos respiradores lá no Nordeste. Então, entra lá no nosso site, dá uma conferida no que é a notícia hoje, para você ficar bem informado. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a indústria do Rio abriu mais de 18 mil vagas de trabalho em 2021. E você vai ver também que o fotógrafo Sebastião Salgado ganhou mais um prêmio. O Correio da Manhã volta já. 16 agora, na verdade. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com o aplicativo? Eu continuei, eu falei, ela tá com algum problema. Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. E por conta da pandemia de Covid-19, o ano de 2020 foi marcado por severas restrições à circulação de pessoas e também às atividades econômicas, o que gerou impactos diretos na atividade industrial fluminense. Naquele ano, o Rio de Janeiro observou o fechamento de mais de 10 mil postos de trabalho nas indústrias de transformação. No entanto, o estudo exclusivo realizado pela Rio Indústria, Associação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, aponta que 2021 renovou as esperanças de plena recuperação da economia diante do início do processo de vacinação. A pandemia gerou mudanças drásticas na economia. Foram muitos postos de trabalho fechados, empresas falidas e pouca esperança para seguir em frente. Em 2020, o segundo ano de pandemia e o pico de contaminações, 10 mil postos de trabalho foram perdidos no estado do Rio. Segundo um estudo realizado pela Rio Indústria, em 2021, a recuperação começou a ser vista, quando o estado abriu mais de 18 mil vagas de trabalho. Ou seja, além de recuperar em números absolutos 100% dos postos de trabalho fechados durante o ano de 2020, gerou 80% a mais de oportunidades para o Rio. A pandemia trouxe muito desafio para a indústria do Rio de Janeiro. No ano de 2020, com esse fechamento, com a paralisação de algumas atividades, a indústria do Rio de Janeiro demitiu 10 mil funcionários. Um ano difícil. E no ano de 2021, já começando uma retomada, uma melhora, nós conseguimos, com a competição e a competitividade da indústria do Rio de Janeiro, gerar 18 mil vagas. Ou seja, conseguimos recuperar as 10 mil vagas que nós tínhamos perdido em 2020, ainda acrescentando mais 8 mil vagas. Isso mostra a força, a competência da indústria do Rio de Janeiro. Nós temos muitos desafios para melhorar esse ambiente de negócio do Rio de Janeiro. Nós temos muito desafio para tornar a indústria do Rio de Janeiro mais competitiva, mas nós estamos avançando. O resultado
positivo foi dividido de forma diferente entre as regiões do estado do Rio. Em regiões mais industrializadas, a participação da indústria foi determinante para a retomada do emprego, como no Médio Paraíba, que foi responsável por 4 a cada 10 novas vagas, e no Centro-Sul Fluminense, que foi responsável por 3 a cada 10 novas vagas abertas. Com a normalização agora em 2022, com a vacinação da população, o setor de serviço volta a trabalhar normalmente, bares, restaurantes, atividades noturnas, o turismo voltando, isso vai gerando condições para que tenha consumo. A indústria do Rio de Janeiro é uma indústria muito forte nesse mercado interno, então a indústria de alimentos tem crescido, está contratando, construção civil está crescendo, está contratando, máquinas e equipamentos muito ligados à indústria do petróleo, está contratando. 18 das 24 atividades industriais apresentaram saldos positivos de contratação de empregos em 2021 no Rio de Janeiro. O destaque está para manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, confecção de artigos de vestuário e acessórios e fabricação de produtos alimentícios, que conseguiram reabrir 100% das vagas fechadas pela pandemia. Agora, olhem só, a guerra na Ucrânia deve provocar o maior choque de commodities desde a década de 1970, alertou o Banco Mundial. Em nova previsão divulgada, a organização avalia que o conflito vai contribuir para os aumentos de preços de itens que vão do trigo ao algodão, passando pelo gás natural. Os reajustes estão começando a ter efeitos econômicos e humanitários muito grandes, disse Peter Nagli, coautor do relatório à BBC. Ele afirmou que as famílias em todo o mundo estão sentindo a crise do custo de vida e que o Banco Mundial está particularmente preocupado com as famílias mais pobres, já que uma parcela maior da renda destas famílias é gasta em alimentos e energia, pois são muito vulneráveis a esse aumento de preços, acrescentou o economista sênior do Banco Mundial. Os preços da energia devem subir mais de 50%, impactando tanto as contas de residências como as de empresas. O reajuste maior pode acontecer no preço do gás natural na Europa, que deve mais do que dobrar. Ainda segundo o Banco Mundial, no intervalo de quase 2 anos entre abril de 2020 e março deste ano, houve uma escalada que representa o maior aumento de 23 meses no preço da energia desde a subida dos preços do petróleo em 1973. Na época, um corte no fornecimento de petróleo por parte dos países do Oriente Médio, em represália ao apoio norte-americano a Israel, fez com que os preços do barril disparassem em todo o mundo. Da mesma forma, a expectativa é de que os preços do petróleo permaneçam elevados também nos próximos 2 anos, quando o barril deve ficar $100 em média neste ano, algo que vai contribuir para elevar ainda mais a inflação ao redor do mundo. Para finalizar, o Banco Mundial avalia que os valores devem iniciar um movimento de queda em 2023 e 2024, mas ainda assim vão permanecer 15% mais altos do que no ano passado. E a demanda por semicondutores excederá a capacidade da ST Microelectronics ao longo de 2022, disse o chefe da fabricante franco-italiana, por causa da Covid-19 e da guerra na Ucrânia, atingindo o setor. A combinação de conflitos e bloqueios renovados já afetou alguns de seus maiores concorrentes. O plano de vendas e operações da empresa mostra que a capacidade de produção está saturada acima de 90% para todo o resto do ano, disse o presidente executivo Jean-Marc Cherry a analistas em uma teleconferência. A empresa perdeu 2 semanas de produção em sua fábrica em Shenzhen, na China, no primeiro trimestre por causa de um lockdown. Mas, na época, o grupo conseguiu transferir parte da produção para outras instalações, ajudando a superar as expectativas do mercado para a venda de microcontroladores. Cherry disse que os pedidos registrados de chips ficaram 30% a 40% acima da capacidade do grupo, cujos maiores clientes incluem a Apple e a Tesla. O grupo disse que suas vendas no trimestre ficaram um pouco acima de suas metas e prevê que sua receita para 2022 ficará na faixa de 15,3 bilhões de dólares.
Já tem um tempo que a gente fala sobre os semicondutores, Exatamente, né? você sempre fala Pois é, isso, falta, da crise, pois é. também da indústria automobilística, não é? Está em crise por causa, né? Vamos lá. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis vai ter sim a famosa Bahnfest, a festa do colono alemão, e já tem data. Você vai ver quando vai ser no próximo bloco. É isso aí. E você vai ver também que pedras e entulhos continuam sendo retirados de Petrópolis após a tragédia de fevereiro. O Correio da Manhã faz uma pausa, mas a gente volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Vamos começar esse bloco falando de boas notícias, né? Sobre solidariedade, Roberta. Olha só. A PPO, que faz aqui em Petrópolis um trabalho lindo, vai promover no dia 1º de maio, o primeiro Pix Day, a PPO, para que todos possam contribuir para a manutenção do trabalho oferecido pela instituição. Doe uma moedinha. Este é o lema da nova campanha da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a PPO, instituição sem fins lucrativos que há quase 30 anos muda a vida de pessoas em tratamento de câncer. No dia 1º de maio, a PPO vai promover durante todo o dia o primeiro Pix Day à PPO, para que todos possam contribuir para a manutenção do trabalho oferecido pela instituição, que assiste cerca de 60 famílias. Ela vai acontecer todo dia 1º de cada mês. E é uma forma da gente tentar uma outra forma de conseguir contribuição para a PPO. A gente vem passando aí por um período muito difícil com as dificuldades que vem acontecendo, as enchentes, perdemos a nossa sala no Shopping 608, perdemos muitas pessoas que nos ajudavam a manter a nossa casa. Então, essa vai ser uma forma das pessoas poderem contribuir com a manutenção da nossa casa. A PPO é mantida por meio de doações de comida, materiais de higiene e limpeza, entre outros itens, além de doações de mechas de cabelo para a confecção de perucas que são concedidas para pessoas em tratamento de câncer. Durante todo o ano, a PPO promove encontros entre profissionais da psicologia, serviço social e os pacientes que participam de atividades como artesanato. Além das doações, a PPO também realiza feira de livros como estes e o bazar, que são de grande importância para a manutenção da casa de apoio. A gente faz o bazar, que é aqui mesmo na casa, né? A gente faz na nossa piscina, nós vamos ter um agora em junho, nós vamos ficar o mês de junho inteiro com o bazar. Então, se você puder doar também coisas para serem vendidas no bazar, coisas que podem ser utilizadas, né? Roupas que não estejam rasgadas, panela, bijuteria, utensílios domésticos, sapatos, tudo que se vende no bazar é que a gente vende, que reverte em dinheiro para que a gente continue mantendo a casa. As informações sobre a PPO ou como se tornar um parceiro podem ser obtidas na sede que fica na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro de Petrópolis. As doações podem ser feitas pelos meios apresentados na tela. Tomara que esse Pix Day seja um sucesso, né, para eles. Exatamente, porque realmente desenvolvem um trabalho excelente aqui. Exatamente, eles fazem um trabalho muito bacana aqui em Petrópolis, com outras pessoas que vêm de outras cidades para se tratar, né, de câncer de mama aqui em Petrópolis. Então, é um trabalho muito importante e tem que continuar a ser feito aqui na cidade. Vamos ajudar, então.
E Jorge, olha só, temos uma novidade, Petrópolis vai ter sim Bauernfest este ano. Depois de alguma polêmica se seria ou não oportuno ter a festa depois das tragédias, em uma reunião entre a Prefeitura, Câmara de Vereadores e os grupos folclóricos de Petrópolis, eles bateram o martelo. Vamos falar com o nosso repórter, Richard Stolzenburg, que está nos estúdios. Richard, qual a data que a festa do colono alemão vai ser realizada aqui em Petrópolis? Olá, Roberto, olá, Jorge, olá a todos que nos acompanham. Finalmente ficou decidido, então, se vai ou não ter Bauernfest. Vai ter sim, Roberta. Os dias são os seguintes, de 26 de agosto ao dia 11 de setembro. Esse adiamento foi tomado, essa decisão pelo adiamento foi tomada ontem na reunião com os grupos germânicos tradicionais que realizam o evento, assim como a Prefeitura, dentre outras autoridades aqui do município e também do setor de turismo. A princípio, o setor de turismo de Petrópolis queria que o evento ele continuasse no seu calendário tradicional, começando em junho. No entanto, a pedido desse grupo, que tradicionalmente realiza essa festa aqui em Petrópolis, foi necessário então esse adiamento, principalmente por conta da pandemia, primeiramente, muitos ensaios não realizaram, não foram realizados por conta disso, e também, logicamente, a gente não pode esquecer, por conta das tragédias que aconteceram recentemente aqui na cidade de Petrópolis. A opinião estava bem dividida, inclusive, mas ficou então aí com essa votação que foi realizada ontem, ali na sede da Prefeitura, inclusive, para sim confirmar então o evento. A Bauernfest vai ser realizada assim esse ano um pouquinho mais tarde. A gente lembra, logicamente, que a gente espera, inclusive, que o Palácio de Cristal ele esteja aberto até a data. Inclusive, foi uma das questões que a Prefeitura confirmou de que o Palácio de Cristal ele estaria aberto. A gente lembra que ele está passando por um processo já tem bastante tempo. A expectativa é grande, até porque o Palácio de Cristal, a gente lembra, é um dos principais pontos em que o evento ocorre também aqui na cidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. E já que estamos falando de cultura e economia, a Casa Petrópolis retomou a sua agenda de eventos, que ficou suspensa por quase 2 meses após as fortes chuvas que atingiram a cidade. E para este final de semana, já tem programação, ó. Para quem gosta de uma boa agenda cultural, a Casa Petrópolis está retomando a programação quinzenal voltada para atividades históricas, artísticas e culturais. A casa costuma receber concertos, shows acústicos e lançamento de livros, mas precisou suspender a programação por alguns dias após a chuva que assolou Petrópolis. A gente está com a nossa programação toda ativa de novo, nós continuamos com os concertos de 15 em 15 dias e esse sábado nós temos 2 eventos bem especiais. O concerto às 6 horas da tarde, com André Figueiredo, que é um tenor maravilhoso, que vai apresentar para a gente um espetáculo com zarzuelas espanholas, ou seja, são operetas que contam um pouco da cultura espanhola, então assim, imperdível. E às 7h30 nós vamos ter lançamento de 2 livros, Os Magdãs, do Luiz de Miranda, e Matriótica de Chita, da Cassiana Lima Cardoso. O evento de lançamento de livros é chamado de Encontro de Palavras e é sempre gratuito e conta ainda com um bate-papo com os autores. Os concertos são pagos e neste sábado os ingressos podem ser adquiridos por R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Para adquirir o ingresso, basta entrar em contato pelo WhatsApp no DDD 24 99318 6716, pelo e-mail culturalcasapetrópolis@gmail.com ou pelo Instagram @Casa de Petrópolis. A Casa Petrópolis fica na Avenida Ipiranga, número 716, no centro da cidade. E o dia D da campanha de imunização contra a influenza em Petrópolis vai ser realizado no próximo sábado, dia 30. Idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde e crianças menores de 5 anos são o público-alvo da campanha de vacinação. Com a normalização da vacina contra o coronavírus, as vacinas rotineiras voltam a ganhar espaço em todo o país. O mesmo acontece em Petrópolis, que vai promover no próximo sábado o dia D da vacinação contra a influenza.
A importância da vacinação no dia D é que a gente está atualizando, né, o tipo de vacina que ano passado foi com outra cepa viral. Esse ano a gente está atualizando a cepa que está circulando no município, no estado do Rio de Janeiro, e a gente amplia no sábado, dia D, 30 de abril, para mais um grupo, que são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Ao todo, 48 postos vão ser disponibilizados do 1º ao 5º distrito no dia D de imunização em Petrópolis. O horário de funcionamento é de 8 horas da manhã às 5 da tarde, exceto os postos localizados no Brejal e no Vale das Videiras, que vai funcionar de 8 horas da manhã às 4 da tarde. Antes mesmo do dia D, muitas pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha já têm procurado os postos de saúde. Esse é o caso de Flávio, de 71 anos, que faz questão de tomar a vacina contra a influenza todos os anos. O aposentado ficou ainda mais preocupado em estar sempre com a imunização em dia, depois de contrair há alguns anos uma gripe muito forte. Por isso, nesta quarta-feira, ele tratou logo de deixar o cartão de vacina em dia. A gente tem mais é que se preocupar em se cuidar, né? Eu acho que pessoa que não vem ali no posto, ela está sabendo bem que ela está perdendo. Isso é muito importante. A gente tem que dar graças a Deus que na nossa cidade está tendo a vacina de graça. Depois da aplicação da vacina, Flávio decidiu contar como foi a experiência. Olha, eu acabei de tomar a minha agora. Foi tudo tranquilo, acabei de falar, não falei por falar não. Então, se vocês acharem que vale a pena, pela saúde de vocês, eu acho melhor que a gente venha realmente tomar essa vacina e ficar beleza. No dia da vacinação é necessário levar o cartão de vacina e o CPF ou o cartão do SUS, principalmente o das crianças. O documento é necessário para que a Secretaria de Saúde tenha o controle das vacinas que devem ser aplicadas. Todo ano a gente tem circulação de vírus diferentes e a vacina ela sofre sempre essa modificação. A segunda fase da campanha vai de 2 de maio a 3 de junho para outros grupos prioritários. A segunda fase a gente amplia os grupos, passando a ser contempladas pessoas com comorbidades, professores, militares, forças armadas, forças de segurança, caminhoneiros, motoristas, passam a ser contemplados. A campanha ela é importante ser feita e não deixar para o último momento. Também é importante falar que a gente está com a vacinação da Covid acontecendo e desmistificar essa questão. Tem muitas pessoas com medo de fazer a vacinação concomitante, então a gente deixa claro aqui que a gente pode fazer a vacina da Covid e da influenza no mesmo momento para o público adulto. Perfeito. E olha, eu vou continuar nesse assunto, falando de vacinação ainda. A gente vai voltar a falar com o Richard. Richard, quando vai ser o dia D em Nova Friburgo? Oi, Jorge. De acordo com a Prefeitura de Nova Friburgo, vai haver uma campanha, o dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo, no próximo sábado, ou seja, está chegando aí, o pessoal deve ficar atento ao calendário. Esse dia D de vacinação ele vai ser voltado principalmente para as crianças de 4 a 11 anos e também para os profissionais da saúde, logicamente seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde. Aqueles idosos acima dos 60 anos que quiserem também se vacinar contra a influenza podem ir aos postos de saúde, apesar de funcionar mais como uma repescagem, já que a vacinação para esse público acima dos 60 anos começou no início desta semana, na segunda-feira, dia 25. Então, lembrando, crianças de 4 meses a 11 anos e também aqueles profissionais da saúde e os idosos acima de 60 anos que não tomaram a vacina no decorrer dessa semana podem se dirigir aos postos de saúde. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Richard, pelas informações. E olha só, na manhã de ontem, um policial militar do 11º Batalhão de Nova Friburgo morreu após se envolver em um acidente. A vítima dirigia a viatura quando colidiu na traseira de um caminhão. O automóvel capotou e ficou destruído. Outro PM que estava no veículo sofreu ferimentos, mas não corre risco de morte.
O sargento da Polícia Militar, Walter José Gomes de Assis, de 51 anos, lotado no 11º Batalhão em Nova Friburgo, morreu por volta das 7 horas desta quarta-feira, após se envolver em um acidente de trânsito no trecho urbano da rodovia, na Avenida Governador Roberto Silveira, número 1188, na altura do Jardim Ouro Preto. Imagens de câmeras de segurança da RJ-116 flagraram o momento exato em que o agente tenta ultrapassar um caminhão, mas perde o controle da direção da viatura e colide na traseira do veículo, capotando e colidindo com uma caminhonete que vinha na pista contrária. Com o impacto, o teto da viatura amassou e imprensou o militar, que morreu ainda no local do acidente. Já o PM, que estava no banco do carona, foi socorrido com ferimentos e levado sem risco de morte para o Hospital Municipal Raul Sertã. Um ciclista que seguia pelo acostamento no mesmo sentido da caminhonete também foi atingido, caiu depois da batida e foi levado para o hospital. Olha só, o corpo do sargento foi sepultado às 5 horas da tarde de ontem no cemitério de Cantagalo. De acordo com a PM, o sargento ingressou na corporação em 1999 e deixa esposa e um filho. E olha só, outro acidente, né? 3 caminhões frigoríficos e um carro de passeio se envolveram em um engavetamento na manhã de ontem na BR-040 em Duque de Caxias, após uma tentativa de assalto quando os caminhões seguiam em comboio pela rodovia. 4 pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital Adão Pereira Nunes. Outras 2 foram liberadas ainda no local do acidente, que ocorreu pouco antes das 6 horas da manhã, no quilômetro 111 da BR-040, em Jardim Primavera, na pista principal sentido Rio. O trecho chegou a ficar interditado devido ao trabalho das equipes de socorro, da Concer, bombeiros e da PRF. Segundo testemunhas, os 3 caminhões frigoríficos e o carro de passeio se envolveram no engavetamento após uma tentativa de assalto quando os caminhões seguiam em comboio pela rodovia. E olhem só, agentes do Núcleo de Entorpecentes da 106ª Delegacia de Polícia, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, coordenados por Renato Rabelo, em conjunto com policiais militares do 26º Batalhão de PM, prenderam em flagrante na terça-feira um homem por tráfico de drogas. O acusado estava em casa, na localidade de Nogueira, quando foi detido. Com o suspeito foram apreendidos 3 quilos de maconha prensados em 7 tabletes, uma balança de precisão e material para indolação. Os entorpecentes estavam escondidos dentro de um saco plástico embaixo de um tanque de lavar roupa. De acordo com a polícia, o acusado não tem ligação com nenhuma facção criminosa, mas já era conhecido por traficar maconha em grande escala. Apesar disso, ele vendia os entorpecentes apenas para um grupo seleto de pessoas, segundo as investigações. A droga era cultivada na casa do suspeito, localizada na rua Promenade de Nogueira. O homem foi preso em flagrante e autuado por tráfico de droga. E olhem só, mais uma apreensão, né? Uma apreensão na Glória, em Petrópolis, na manhã de ontem, feita pelos agentes do Serviço Reservado do Patrulhamento Tático Móvel do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis. Então, eles realizaram uma grande apreensão de drogas no bairro da Glória. Ao todo, foram encontradas 5.586 cápsulas de cocaína e 1.450 pedras de crack. Ninguém foi preso na ação. Nossa, é muita coisa, hein? Nossa, olha aí as imagens, a quantidade de coisa, né? Pois é. Realmente muita coisa. Bom, apreendido e agora destruído. Exatamente. Né? É o caminho aí. E olhem, pouco mais de 2 meses se passaram e as ações de limpeza e retirada de pedras permanecem em Petrópolis. Na última segunda-feira, a Defesa Civil informou que deu início à limpeza e remoção de rochas na localidade do Vila Felipe. Desde as tragédias em Petrópolis, cerca de 300 mil toneladas de destroços e escombros foram retirados da cidade.
No entanto, ainda há muito o que ser feito. Nesta semana, a Defesa Civil deu início aos trabalhos de retirada de pedras na rua Washington Luiz, na altura da UPA do Centro. Cerca de 40 toneladas de pedras foram retiradas. Por conta da tragédia, a UPA permanece interditada e muitos petropolitanos pedem mais agilidade na recuperação da cidade. Não estou vendo ação para isso, eu só vejo o nego reclamar. O Rio continua a mesma coisa. Aluguel social, pelo que eu vejo, que eu escuto, eles falam que não foi depositado. E aí? O pessoal fica... Tem que melhorar mais, né? É sério. O que está acontecendo? O que eles estão fazendo? Não está se fazendo nada, gente. Tá a mesma coisa. O centro histórico está sendo, né? Eles estão tentando resolver alguma coisa, botar bonitinho para turista, mas os bairros mesmo estão todos abandonados. As equipes também atuaram na localidade do Vila Felipe para o desmonte e a retirada de mais pedras, totalizando 3.200 toneladas de escombros retirados. A UPA vai permanecer interditada até o fim da retirada das pedras e das obras de contenção. Os atendimentos de emergência são encaminhados para o Hospital Nelson de Saerp, localizado no Bingen. Já as consultas são redirecionadas para o Centro de Saúde, localizado no centro de Petrópolis. Lembrando que a via permanece aberta apenas para veículos como táxis, ônibus e também de moradores. De acordo com a Prefeitura, parte das ações para a retirada das rochas é de responsabilidade do município. Já nas localidades da Rua Nova e 24 de Maio, as limpezas são de responsabilidade do governo do estado. E a Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo realizou mais uma ação na terça-feira, atendendo a denúncias de maus tratos aos animais. De acordo com a denúncia, um homem foi denunciado por vizinhos após ser agressivo com os animais de estimação. O local da ocorrência não foi divulgado. De acordo com a Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo, o homem foi acusado de maltratar cachorros e matar pássaros. Com o auxílio da Guarda Civil e da Polícia Militar, os agentes conseguiram entrar no imóvel e constataram os maus tratos. Foram recolhidas dezenas de pássaros e um coelho. Os animais foram encaminhados ao SOS Vida Silvestre, enquanto o suspeito foi conduzido para a delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Ele foi enquadrado na Lei de Crimes Ambientais. O que leva uma pessoa a ficar fazendo mal a um bichinho, né? Exatamente. Não faz mal a ninguém o bichinho. Bom, vamos àquele momento para saber como é que o tempo fica aqui na nossa região, como é que vai ficar o clima, não é isso, Roberto? Exatamente. A previsão do tempo para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura é de céu claro e ensolarado. Uma massa de ar seco e quente não está permitindo a chegada de ventos mais frios que estão chegando no sul. As temperaturas vão variar entre 16 e 28 graus em Nova Friburgo, 18 e 32 graus em Paraíba do Sul, 17 e 30 graus em Pati do Alferes, 17 e 29 graus em Petrópolis, 16 e 27 graus em Teresópolis e entre 18 e 32 graus em Três Rios. É isso aí. Será que a gente tem como falar com o Richard de novo sobre um outro assunto? Queria ver com ele se a gente tem como falar com ele agora sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, Roberta. Exatamente. Já fui fotógrafo, né? Já fotografei por aí há algum tempo e eu sei que o Richard também, ele faz as suas fotos também, fotografa. Eu queria saber sobre o prêmio que o Sebastião Salgado ganhou. É isso mesmo, Richard? Outro prêmio? A gente tem essa informação, sabe os detalhes pra gente? Oi, Jorge, desculpa, vamos lá. Antes só de eu falar sobre esse grande fotógrafo aqui do nosso país, eu vou só fazer uma pequena correção. Na campanha de vacinação da gripe e do sarampo lá em Nova Friburgo, o público-alvo são crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, e não 6 meses a 11 anos, como eu falei anteriormente. Só para a gente deixar esse recado aqui, essa correção, para quem, logicamente, for levar o filho para se vacinar. Bom, agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre esse grande fotógrafo aqui do país. Ele ganhou mais um prêmio internacional, logicamente sendo reconhecido aí. O prêmio é o seguinte, é o International Awards 2022
foi feito lá em Nova York, em que ele recebeu então do Centro Internacional de Fotografia esse prêmio por conta de toda a sua trajetória, de todas as suas fotografias, de toda a representatividade que ele tem para esse ramo. Lembrando que Sebastião Salgado, na verdade, não começou na fotografia, viu? Ele começou como secretário, exatamente como um secretário, e atuava na Organização Internacional do Café. Em uma dessas viagens que ele fez por conta dessa demanda que ele tinha, ele foi para a África e começou a fotografar. Olha que impressionante, para quem não conhece a história dele, em 1970 foi quando ele fez essa viagem e fez o seu primeiro registro com uma Leica, que é um modelo, né, da câmera que ele utilizou na época. Fez a fotografia. 3 anos depois, ou seja, em 1973, ele já estava atuando sozinho, ou seja, de maneira independente na fotografia. Ele que tem, logicamente, diversos prêmios, é muito reconhecido. Para gente que gosta de fotografia, né, Jorge? É um grande exemplo aí, uma grande personalidade a ser seguida, inclusive. Lembrando que o International Awards 2022, esse prêmio, na verdade, ele também premiou outros diversos fotógrafos. E, inclusive, essa premiação, ela ocorre desde 1985. Bacana, né, Jorge? A gente vê mais um exemplo aí do nosso país nesse ramo com mais uma premiação aí tão gratificante. Eu volto com vocês. Obrigado, Richard, pelas informações. Complementou ali sobre a vacina e ainda falou sobre o prêmio do Sebastião aí, que realmente é uma figura ímpar no mundo da fotografia. É fantástico as fotos dele. Sou muito fã, né? Já deixa claro aqui. É verdade, né? Todo mundo, né? Mais um prêmio para a coleção dele. Isso aí, mais um para a coleção, isso aí. E, Jorge, olha só, ontem a gente falou muito sobre as fraudes, né? Do saque pelo Caixa Tem, né? As denúncias. Então, olha só, ontem o Richard fez uma matéria sobre esse assunto para a gente, porque após as denúncias sobre fraudes e falta de segurança do aplicativo Caixa Tem, nós, a TVC, TV Correio da Manhã, procurou a Caixa Econômica Federal em busca de informações. Porque, de acordo com o PROCON de Petrópolis, na cidade já foram feitos 60 registros por danos ao consumidor devido ao vazamento de dados. Olha só. Vamos ver então o material. São pelo menos 60 reclamações por mês registradas pelo PROCON. Imagine você acessar a sua conta do banco e notar que o dinheiro que estava guardado desapareceu. É o que tem acontecido por aqueles que estão com o saque do FGTS emergencial previsto. Por falta de verificação de identidade no aplicativo Caixa Tem, muitos trabalhadores têm registrado que parte do benefício foi utilizada por terceiros. Para conseguir acesso à conta, os criminosos atuam da seguinte maneira: colocam o CPF do titular e cadastram um novo e-mail fraudulento. Com isso, o acesso à conta é liberado, já que o aplicativo Caixa Tem não solicita a verificação de identidade. Com isso, é necessário ficar atento, principalmente em redes sociais, sites e também aplicativos de mensagens, com links que podem vazar os dados. Diariamente a gente recebe aqui reclamações não só em relação ao FGTS, mas outros produtos e serviços são comercializados pelos bancos e não só a Caixa, através de aplicativos. A gente orienta sempre que, primeiramente, vamos abrir a reclamação e, independente disso, o consumidor deve procurar a sua agência, onde ele abriu, onde ele tem um cadastro, e deve ser, sim, ressarcido. A gente tem que lembrar que a responsabilidade dos bancos é objetiva, independe da culpa de algum hackeador, de alguma fraude efetuada por terceiros. Eles têm que indenizar o consumidor. Principalmente no caso da Caixa Econômica, o consumidor ele é uma pessoa que tem um pouco menos de prática ou de habilidade para manusear aplicativos. Isso torna ainda mais grave esse tipo de falha na prestação de serviço. Quando se trata de compartilhamento de links pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, algumas pessoas têm receio para acessar e outras afirmam que já caíram em fraudes, mas ainda há aqueles que acessam naturalmente. Não, eu tenho algumas restrições, são todos não. Né? Por que você tem? Pode ser vírus, alguma coisa, né?
ou bloquear o celular, alguma coisa, não. Não é todos que eu abro, não. Só se eu tenho muita confiança. Então, já acessei, inclusive meu celular foi hackeado com isso. Situação difícil. É, muito difícil. Na época, o link era sobre o quê? Então, a gente está recebendo muito link sobre propostas de trabalho. O senhor geralmente acessa os links que as pessoas te mandam para o senhor verificar uma promoção, algo do tipo? Sim. Dentre as orientações estão verificar se o navegador utilizado está com o antivírus atualizado, verificar no link do site se contém a sigla HTTPS, pois indica que ele é seguro para o preenchimento de informações, além de verificar se parte das empresas e sites se preocupam com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem percebido que esses dados são vazados, são sistemas frágeis e muitas vezes com a conivência até de alguém que pode estar facilitando essa transferência de dados. Isso torna esse aplicativo muito frágil, isso fere vários artigos do Código de Defesa do Consumidor, da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê a proteção e a responsabilização caso esses dados sejam utilizados de forma fraudulenta. A gente tem que lembrar também que, apesar da Caixa ser uma instituição pública, ela responde igualmente, inclusive judicialmente, perante a Vara Federal da Comarca. A equipe do Correio da Manhã procurou a Caixa Econômica Federal na busca por respostas. A Caixa informou que está apurando os casos e que os clientes que sofreram com a situação devem ir às agências bancárias e realizar uma contestação. Então tá aí, procure a Caixa, faça a contestação, né? Para ter os valores ressarcidos, exatamente. E o PROCON né? também, vá ao PROCON, faça denúncia na polícia, pelo que ele falou ali também. Então, vá a todos os canais possíveis para reaver o seu direito, não é isso? Verdade, é isso. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode entrar em contato com a gente, mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Fale pra gente como está o seu bairro, como está a sua cidade. Transporte coletivo, né? Os ônibus, que a gente sempre tem reclamações aqui. Como está o seu bairro? Em relação às chuvas de Petrópolis, o seu bairro já foi reconstruído? Como está a situação? Mande pra gente a sua denúncia para o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, né? E a sua sugestão de matéria também, né? Isso aí. E para o nosso WhatsApp, DDD 24 993234567. Hoje em dia todo mundo tem um celular, é mais né? fácil. Manda foto, manda o seu vídeo, manda, né, os seus contatos para a gente ir até você para fazer essas matérias. Filma, né? denuncia, envia pra gente que a gente vai correr atrás para passar a sua denúncia aí no nosso jornal adiante, cobrar do poder público também, quando necessário. Estamos aqui para isso. Tá? Lembrar você também que nós temos lá os nossos canais oficiais agora, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Assiste a gente por aí, acompanhe o Jornal conosco. Até amanhã, a partir das 7h30, ao vivo com você aqui. A gente tem um novo encontro, 7h30 da manhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.